Olá, amiguinhos e amiguinhas, estamos de volta aqui para continuarmos com essa maratona aqui infinita, não é? De sujeito e predicado. Mas você deve estar agora pensando assim, professor, o senhor parou exatamente aqui nessa pergunta, né? O senhor tinha dito que se eu respondesse sim para essa pergunta, fala, olha, eu consegui achar aqui sujeito, então já não posso falar que o sujeito é indeterminado, não é? Foi aqui. Agora, antes aqui, vamos fazer um teste comigo? Eu vou sair de novo, gente, da tela para não atrapalhar aqui, não é? A visão e você treinar os seus conhecimentos. Vamos juntos então, ó, comigo aqui. O que nós temos que fazer? Vamos usar aqui a nossa técnica para a gente poder aprender direitinho como que funciona. Ó, olha que bonito ali, não é? Ó, vamos passar para cá. Ó. Marque a alternativa em que apresenta a classificação correta ao tipo de sujeito. Vamos fazer os testes. Então, primeiro, o chefe trovejava de raiva. Vamos fazer a pergunta. Ó. Quem ou o que trovejava? O chefe. Ele disse que aqui é indeterminado. Não, senhor. Indeterminado é quando nós não conseguimos saber quem faz a ação. Então, aqui quem está fazendo a ação seria o chefe, não é. Letra B. Uma chuva de pétalas tomou conta do céu. Ele está dizendo que não existe o sujeito, pessoal. Ah, mas é uma chuva. Não, nós temos que olhar, é o verbo tomou. Então, vamos fazer a pergunta. Quem ou que tomou a conta do céu? Uma chuva de pétalas. Olha só. Tranquilo, errado. Amamos a benignidade de nosso mestre. Ele está dizendo que o sujeito também aqui está indeterminado. Nós não sabemos quem amamos, o que amamos. Não, sabemos sim, nós. Mas não está escrito. Eu vou comentar isso aí com você agora nessa aula de hoje. Ó. Ah, porque não está escrito, o sujeito está indeterminado? Não. O sujeito só está indeterminado quando ele for para a terceira pessoa do plural, não é? E você não realmente encontrar quem é que faz essa ação, não é? Aqui nós sabemos que é nós. Então a resposta certa vai ser a letra I, e a letra D, olha lá, ó. Quer dizer, aqui, ó, o verbo haver, nossa, é verdade, ó. Então não podia haver, não podia existir. Quando o verbo haver vale por existir, nós sabemos que a oração não possui sujeito. Era isso. Vocês viram então que legal? Já está aprendendo? Tá ficando bom, não é? Você está ficando esperto agora aí, não é? Com a questão do sujeito. Mas o professor, o senhor estava falando daquelas perguntas lá, né? Volta lá no assunto lá pra gente aqui, porque eu quero saber do fim da aula aí, não é? É o seguinte, e se o sujeito estiver ali presente na superfície do texto, e ele estiver apagadinho, não é? Vamos falar sobre isso. A terceira pergunta que nós vamos fazer então, ó, vamos lá. Se você falou, professor, sim, naquela pergunta anterior, você falou, olha, dá para determinar o sujeito? Não, então o sujeito é indeterminado. Dá para determinar o sujeito? Sim, então nós vamos cair para cá. Agora, a pergunta que nós vamos fazer, ó, o sujeito dessa oração está presente na superfície do texto? Ele está ali, ele apareceu, vamos dar uma olhadinha? O sujeito está escrito lá? Ó, vamos ler essa frase lindíssima aqui, esse poema lindo de Gonçalves Dias, o Ijucapirama. Olha ali, ó. Vamos lá. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Meus amiguinhos, nós estamos vendo aí o sujeito escrito, não é? Ou está pressuposto, hein? O que vocês acham? Vamos lá? Ó, vamos dar mais uma olhadinha no próximo slide? O que nós podemos pensar aqui? É verdade, não estava presente, mas ele estava pressuposto, porque conseguimos ver. Ah, não estava em terceira pessoa do plural, não é, professor? Não. Quer dizer que quando nós omitirmos, não necessariamente o sujeito está indeterminado. Nós estamos simplesmente omitindo, mas nós conseguimos determinar, acharmos esse sujeito. Então, é muito comum em português usarmos essa pressuposição para nos comunicarmos, como aqui no Gonçalves Dias, ó. Ele corta. Para que pôr eu? Fica até feio repetir esse mundo de eu, não é? E por questões de rima, de métrica, olha só, as pessoas às vezes omitem as palavras. E o sujeito, então, pode ser omitido. Olha lá.
Não precisaríamos escrever o eu. Porque nós sabemos muito bem que a nossa língua, quando olhamos os verbos, nós descobrimos quem é esse autor de crescer, de descer ou de ser aqui. Vocês viram que legal? Então quer dizer, se o sujeito não estiver escrito, não necessariamente ele é indeterminado, nós temos que pensar, não é? Por exemplo, gente, olha isso daqui, ó. Uma andorinha, uma só andorinha, não faz verão. Precisará sempre de outra. Bom, então vamos lá. O contexto aqui já começa a mostrar para você que há uma determinação aqui. Quem ou que precisará? Não há o sujeito escrito, mas ele está, olha ali o que está dizendo aqui em cima, implícito na desinência verbal. Desinência é onde nós olhamos para descobrirmos as pessoas que conjugam os verbos. Mas eu falei de andorinha antes, por isso é que eu sei. Então, quando houver contexto, turma, o que nós precisamos saber? Se há contexto, você não vai mais afirmar que o sujeito está indeterminado, como nós vimos antes. Sujeito indeterminado, eu não tenho contexto, eu não sei, não dá para definir ali quem roubou, quem quebrou, não é? Então, olha lá, quebraram a porta, roubaram a caneca, nós não sabemos. Agora, quando você define a proposta, no caso aqui a andorinha, aqui também está definido. Então, esse sujeito, gente, ele é um sujeito da língua portuguesa chamado elíptico. Olha lá, elipse é apagamento de palavras. Você também pode dizer que ele é oculto, apesar das gramáticas não reconhecerem, tá bom? Essa nomenclatura. Mas a gente pode usar, olha ali, não é? Aqui na aula para que você consiga entender. Se está oculto, não está indeterminado. Está implícito na desinência verbal. Vocês viram que coisa? Então, olha, já estamos chegando ao final. Quando acontece isso, nós sabemos que o sujeito está ali escrito, entre aspas, colocado ali na cabeça, não é? Mas não grafado. Olha lá, não está colocado no texto, não é? Quer dizer que dá para entender que esse sujeito existe e ele está implícito. Então, se não estiver escrito, ele pode ser implícito. Então vamos lá. Ô professor, então já sabemos, se o sujeito está implícito, a quarta pergunta que eu vou fazer é a seguinte: o sujeito dessa oração possui mais de um núcleo? Hein? Agora lembra, será que ele é simples ou composto? Então vamos lá, vamos responder essa pergunta. O sujeito dessa oração possui mais de um núcleo? Se você falar para mim que sim, você vai dizer que o sujeito é composto. Ah lá, que legal. Então, o núcleo, quem que é o núcleo? O substantivo ou qualquer palavra que vai fazer o papel do núcleo. Então, todo sintagma possui núcleo. O sintagma nominal e o sintagma verbal. O sintagma nominal, quem é o dono do sintagma? Quem é o núcleo, não é? O substantivo. Então, a pergunta: há mais de um substantivo? Sim. Então, é composto. Fama e fortuna, dois substantivos conjugando o verbo no predicado. O sujeito está composto. Mas, o professor, então é o seguinte, e a pergunta vai ser, se o sujeito dessa oração possui mais de um núcleo? Não. Se eu falar não, o sujeito é o que, gente? Simples. Então, o sujeito possui mais de um núcleo? Sim, composto. O sujeito possui mais de um núcleo? Não, simples. Quer dizer, aqui, gatos detestam água fria. Entendi. Mas está aparecendo aqui uma fala sobre sujeito sintático semântico. O senhor pode me explicar isso, que eu não sei? O senhor poderia? Então vamos lá, ó. Quando acontecer, então, de nós determinarmos os substantivos, você vai descobrir que ele é o núcleo do sujeito determinado. Pode ser composto ou pode ser simples. Se aparece, gente, olha só, escrito, evidenciado, nós vamos chamar de sujeito sintático. O que é isso? Não entendi. É o nome que está escrito lá. Nós consideramos como sujeito sintático. Mas, professor, e se for diferente, assim, eu preciso entender o sujeito semântico, então vou te explicar.
Você fala para mim, gatos detestam água fria. Este sujeito é sintático e semântico, porque ele informa os dois. Mas o eles tem medo de banho frio. Quando você menciona eles, eu vou ter que entender quem é esse eles. Por isso é que nós vamos dizer que aqui, neste caso, o sujeito é semântico. Por que é semântico? Porque estou me referindo a gatos, mas eu não escrevi. Então, quando é semântico o sujeito, ele vai pela ideia. Nós vamos pela interpretação do fato. Quando ele é sintático semântico, você informa o substantivo para o predicado. Entendeu? Então, sujeito semântico é aquele que vai me informar uma ideia sobre quem seria o sujeito, mas eu já devo ter falado antes, senão eu não consigo fazer isso, tá bom? Para ser semântico eu preciso disso. Agora, vamos ver mais uns casinhos então. Professor, o senhor tinha dito hipérbato lá nas aulas anteriores, né? E agora nós vamos confirmar aqui. Se o sujeito é simples, é porque ele possui um núcleo só, não é? Muito bem. Mas o que nós precisamos também saber? Sujeito não pode vir preposicionado, né? Nós já tínhamos falado sobre isso, não foi? Então aqui, esse não pode ser o sujeito. Aos convidados não pode ser o sujeito. Verdade, hein? Então o que eu tenho que fazer mesmo, professor? Ache o verbo e vá perguntar para o verbo. Porque, hipérbato é quando as palavras estão fora da ordem. Se as palavras estão fora da ordem, é porque a coisa, não é, vai estar sintaticamente correta. Lembra lá daquelas palavras coloridas da menina Cláudia que foi comprar CD? As palavras saem da ordem. Análise sintática é analisar a concordância. Então vamos para a cabeça, vamos para o verbo. Pergunta: quem ou o que serviam? Quem ou o que serviam? Os garçons ali. É o único que dá sentido. Por quê? Por sentido. Os garçons serviam. Então, eu achei o sujeito. Quantos núcleos? Simples. E ele está depois do verbo. Depois do verbo. Então, a gente chama de sujeito posposto. Entendi, professor. Então, se houver hipérbato, onde houver preposição, nunca vai poder ser o sujeito, porque vai ser complemento. Serviam a. Esse pessoal aqui, é complemento do servir. Agora, quem conjuga não pode ter preposição, porque sujeito conjuga e concorda. Olha só. Mas está fora da ordem, problema nenhum. O que nós vimos? Olha só. Sujeito S, verbo V, complemento C. Aí, português é SVC. Lembra, como eu falei? E aqui você deve estar lendo também comigo no slide, voz ativa. Sim, nós já havíamos falado sobre isso. A voz ativa é quando o sujeito é o autor agente da ação verbal. Olha lá, sujeito agente. Nossa, quanta informação boa, hein? Então, olha lá, o sujeito pode ser colocado depois e vai ser um sujeito posposto. O sujeito pode ser agente porque é ele quem faz a ação verbal. É isso, tá bom, meninos? Aprendeu? Ficou claro para todo mundo? Não é? Olha que muita informação. E não se esqueça, então, olha lá, hipérbato é um tipo de inversão, não há problema nenhum quanto a isso, nós podemos inverter sim a ordem indireta das orações no período e sem problema nenhum. E para a gente fechar essa aula, falando de hipérbato, nada mais bonito do que o nosso hino nacional, que também é um hipérbato. Vamos ler aqui? Olha só, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Vamos usar as técnicas aqui. O sujeito existe aqui? Ouviram. Professor, é aquele verbo na terceira pessoa do plural, não é? Será que eu consigo achar o sujeito? Primeiro eu vou perguntar algumas coisinhas aqui, porque você não pode falar que é indeterminado porque está em terceira pessoa. Você não pode agir assim. Então faça umas perguntas. Quem ouviram? O que ouviram? Eu vou tentar achar aqui. Achei as margens. Então olha ali, as margens, achei, é o substantivo que ouviram. Olha que bonitinho, então, as margens ouviram. E as margens são plácidas do Ipiranga. Então, olha isso, é uma construção totalmente invertida. O sujeito é as margens plácidas do Ipiranga, que conjugam o verbo ouvir.
Então poderia trocar toda essa turma aqui por elas. Elas ouviram. Se nós invertermos, seriam as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Olha só. Então, o substantivo margens é o núcleo, não se esqueçam disso, é núcleo do sujeito porque ele conjuga o verbo ouviram e concordam com ele. Então, meninos, nós vamos terminando aqui a nossa aula porque temos que ter muito cuidado com análise sintática. Primeiro, acharmos o verbo e depois nós vamos discutir e fazer todas as perguntas que eu te ensinei aqui para você chegar às conclusões para achar o sujeito. Ok? Bom, essa aula então vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido e nós vamos agora depois fazer exercícios e treinar vocês para que vocês acertem cada vez mais as questões de sujeito aí nas provas em geral. Até a próxima, inscreva-se aqui no canal, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço! Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!